Olá, eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer recebê-los em mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação na saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. O objetivo é mantê-lo atualizado sobre as tecnologias mais recentes no setor e as novidades que estão por vir. No episódio de hoje, vamos mergulhar num tema fundamental para a eficiência e qualidade dos serviços de saúde, o supply chain, ou cadeia de suprimentos. Nos últimos anos, o setor da saúde tem passado por uma transformação significativa, impulsionada por avanços tecnológicos e mudanças nas necessidades dos pacientes e profissionais do setor. Neste episódio, vamos explorar a evolução do supply chain na saúde, desde os seus estágios iniciais até as inovações mais recentes e algumas tendências futuras, passando pelo uso de aprendizado de máquina, frotas verdes, caixas retornáveis, internet das coisas, entre várias outras. Nós vamos também discutir como o fluxo de informações e dados no ecossistema da cadeia de suprimentos impacta positivamente a experiência do paciente e como as inovações em processos, sustentabilidade e tecnologia estão moldando o futuro do setor. Para abordarmos esses temas, eu tenho o prazer de receber aqui dois grandes especialistas no setor. A Mayuli Lurbi Fonseca, que é fundadora das empresas UniHealth, Logística Hospitalar e Roma Sistemas de Tecnologia Associados, e o Gustavo Galvão, CEO e fundador da Stark4PL. Mayuli e Gustavo, muito obrigado por estarem aqui hoje. Um prazer estar contigo. Para mim é um grande prazer estar aqui, Gustavo. A gente já conversou sobre isso algumas vezes e eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido colocar isso para rodar isso hoje. Muito bom, vai ser um prazer aprender com vocês sobre a evolução e as perspectivas futuras para o supply chain na saúde. Eu vou começar com o meu xará, com o Gustavo, aqui com a primeira pergunta. Eu queria saber, Gustavo, assim, até para quem está nos ouvindo, entender um pouco melhor, né? Como que tem sido essa evolução do supply chain na área de saúde ao longo dos anos? Quais que foram aí os principais avanços e como é que está o cenário atualmente? Quando você olha um pouco no passado, até um pouco recente, a gente vê que o setor da saúde é um setor bastante verticalizado, né? Então, ele costuma fazer toda a parte de supply chain por si só. Muito embora a gente tenha visto umas mudanças aí, o mercado tem avançado nesse sentido, né, de supply chain. Então, você vê algumas, principalmente a parte de indústria, começaram a ver que realmente valia a pena fazer a terceirização da parte logística e distribuição. No segundo momento, e aí nesse momento apareceu a figura do tipo 2PL, né, que é um modelo onde a indústria, o setor, ele utiliza basicamente as transportadoras. Mas logo veio a questão do 3PL, eles começaram a ver que valia realmente a pena terceirizar toda a operação de logística e supply chain deles. Então apareceu esse modelo de 3PL que tem funcionado muito bem, funciona até hoje muito bem. Mas, entretanto, existem algumas tendências aí que a gente começou a identificar, e eu tenho analisado o mercado muito frequentemente, né, como 4PL, e a gente vê que o setor ele começa a exigir algumas coisas, principalmente com o advento aí do Covid, tudo que a gente sofreu na pandemia, até um pouco antes, um ano atrás, quando a gente teve o problema da greve de caminhoneiros, enfim. O setor começou a questionar o que realmente valia a pena fazer, se já não era o momento de começar a acelerar um pouco essas mudanças que nesse setor sempre foram muito lentas, né? E eles começaram a buscar, na verdade eu vejo que o setor está começando a buscar parceiros que tenham a mesma mentalidade no sentido de buscar inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente está falando só de inovação de tecnologia, que a gente sempre pensa em tecnologia. A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de processos. Então, isso daí é um item que a indústria, mas o setor da saúde, hospitais, laboratórios, começando a enxergar de uma maneira mais positiva e mais urgente nesse sentido. E isso, na verdade, o operador logístico ele tem que entender que ele não faz parte só de uma relação aí de cliente e fornecedor, mas ele faz também parte da solução como um todo, né? Então, operadores logísticos começaram a buscar esse setor de inovação, como é o caso da UHT, fazendo até uma propaganda de graça para você aí, eles têm começado a ganhar mais mercado, né? Porque a própria UHT, na época até da Unidocs, naquela época atrás, eles sempre investiram muito em questão de nicho de mercado, né? Então, eles sempre foram na área farmacêutica, depois entrar na questão da supply chain de hospital, intra-hospitalar, e não só isso, mas praticamente eles tinham uma software house dentro de casa. Então, sempre desenvolveram muito bem a questão de tecnologia. Então, assim, à medida que você vai saindo, né, do commodity,
realmente é o que o setor precisa, né? Então, antigamente, eles tratavam com o operador logístico fazendo contratos regionais, até globais, no caso da indústria, para ganhar massa crítica, para ganhar volume e conseguir maior poder de negociação. E no caso dos hospitais, eles começaram realmente a utilizar o distribuidor ou até compra direta para poder tentar baixar esse custo também. Mas isso tem mudado, porque agora com o novo papel que eu vejo, né, do 3PL, ele consegue buscar novas alternativas, né? Então a gente está começando a falar, depois falar sobre frota verde, a gente vai começar a falar sobre a questão de unitarização de produtos, enfim. E acho que essa é uma tendência bastante forte. E aí a gente começou a identificar uma necessidade nesse novo cenário de um divisor de águas aí onde tem um agente de mudança, né, que chacoalhe um pouco o mercado para tentar entender o que a gente pode fazer de diferente. E esse é o papel do 4PL, né? Então o 4PL ele não é um operador, né? E o logística ele não opera nada, quem opera são os 3PLs, os operadores logísticos. O que a gente faz como integrador? A gente integra toda a cadeia debaixo de uma plataforma só. Então, o operador logístico ele cuida de uma parte que a gente chama de Contract Logistics, tem o pessoal do Freight Forwarder que faz toda a importação dos produtos, liberação aduaneira, Anvisa, etc. E o 4PL ele consegue ver de ponta a ponta e conseguir fazer o track, né, o controle e a gestão disso aí de ponta a ponta para os nossos clientes da indústria. E, então, assim, existe essa demanda. Você tem uma ideia, uma das coisas que eu tenho mais ouvido do setor é que eles precisam de parceiros que acompanhem a evolução do setor, né? Então, dá um exemplo. Eu tenho Parkinson, né? Então, assim, eu tomo vários remédios ao longo do dia. Um deles é o carbidopa, levodopa, né? Então, eu tomo um produto que é igual para todos os parkinsonianos. Então, o que eu estou começando a ver com o meu doutor, por exemplo, meu médico, por que não fazer um mapeamento genético e começar a tentar entender se realmente essa é a medicação que eu preciso ou não. Então, acho que a tendência é que a gente comece a ter um cenário de soluções ou de produtos mais individualizados, personalizados, para a entrega do produto que o Gustavo precisa, não necessariamente é o mesmo que outra pessoa vai precisar. Aí eu pergunto, o supply chain nosso está preparado para isso? Acredito que não. Então, falando de outro exemplo, a gente está falando muito de produtos criogênicos, né? Então, assim, é uma tendência que vai crescer. Estão preparados para conseguir fazer o supply chain de produtos de baixíssima temperatura? Talvez se você me der uns 10 minutos, eu consigo te dar o nome de umas 3 empresas que talvez consiga fazer isso mais ou menos bem, né? A Mayuri já está chamando a responsabilidade. Eu consigo. Então, assim, já faço. Mas estamos preparados para isso? Não estamos. A gente viu muito isso durante a Covid, né? Se não me engano. Na verdade, obrigou as empresas a se prepararem para várias coisas que elas não estavam. E eu concordo com o Gustavo. A gente evoluiu muito, mas tem muita coisa para fazer ainda. Ainda é um mercado... Na área de saúde, principalmente na área de saúde última milha, ainda é muito, muito, muito incipiente. Então... É isso mesmo. Porque isso tem ligação até com transporte, mobilidade urbana, se a gente vai pensar, né? Porque a última milha é um grande problema de diversas cidades. Né? Exato. E esse é o problema também. Para unidades de saúde, a última milha não é chegar até a porta do hospital. A última milha é chegar até o paciente que está no leito. Então, as cadeias de abastecimento hoje que a gente vê, né? Eu acho que você, Gustavo, tá aí mais atualizado no mundo, elas não entendem isso. Os grandes fornecedores hoje, os 3PLs hoje aqui no Brasil, eles não entendem que não adianta entregar o medicamento na porta do hospital. Isso não agregou valor à cadeia. O que a gente precisa fazer é fazer a última milha no sentido de que a gente entregou e a gente agregou valor na boca do paciente. E é isso que um 4PL está entrando para fazer. Ele não está rastreando só o produto que foi importado e chegou e fez a aduana e foi para o centro de distribuição, do centro de distribuição ele foi para o hospital. Não, ele está agora entendendo que esse produto tem que ser rastreado até o paciente na beira do leito. Entendi. E isso até... conecta-se muito com a pergunta que eu tinha para você, que era saber... Eu já me adiantei, chegou sua vez agora. Era saber as principais falhas no fluxo de informações e dados, os principais problemas que acontecem no dia a dia, né? E como é que a gente consegue melhorar a eficiência desse processo. Eu acho que o supply chain na área de saúde, ele está em várias fases diferentes em vários players da saúde. Então, por exemplo, quando você pega o supply chain na indústria... você tem uma evolução muito maior.
Quando você entra com esse supply chain mais para perto do paciente, que é numa clínica, numa farmácia, num laboratório, num hospital, isso está manual, literalmente. Eu conheço lugares que você chega e você não tem informatização num almoxarifado de um hospital. Então, você nem sabe o que tem no almoxarifado do hospital. Eu já fui em hospitais, há não muito tempo atrás, que usam ficha Cardex. Eu não achei que isso existia ainda, mas ainda existe. Aquelas fichas amarelas e aqueles branquinhos que eles apagam quando eles erram que entrou e saiu. É verdade. É terrível. Terrível. Então, assim, quando você não tem um fluxo de informação que vá de ponta a ponta, a cadeia fica frágil. Então, assim, a indústria não sabe o que ela precisa produzir ou trazer, porque ela não sabe o que está sendo consumido. O hospital não sabe o que precisa comprar, porque ele não sabe o que está sendo consumido, então ele não consegue informar a indústria. Aí você começa a criar um monte de gente na cadeia para tentar minimizar o problema da falta de informação na cadeia inteira. Então a gente não tem um supply chain. A gente tem pedacinhos de um chain que não estão em supply. É isso. Elas não estão conectadas. Mesmo dentro das unidades hospitalares, você tem dificuldade de saber o que acontece dentro do próprio hospital. Então, você tem gaps, você tem cinzas de informação dentro do hospital que dificultam muito, por exemplo, quem está na parte de compras, que é o início do supply chain de qualquer unidade, saber o que ele precisa comprar. Então, assim, qual é o grande problema de informação no supply chain de saúde? Não tem informação. Não tem. O grande problema é que a informação é muito pulverizada, é muito ruim. E como a gente tem uma questão de que essa falta de informação precisa ser sanada, o que você tem é vários players que nem precisariam existir. Então você tem distribuidores, depois você tem os distribuidores de última milha dos distribuidores, e aí você tem os distribuidores dos distribuidores de última milha, que é quem faz a entrega dentro dos hospitais. Então é uma loucura, porque você tem um problema sério de quantidade de custo nessa cadeia de valor, que não estão agregando valor. Essa é a minha resposta para você. A gente não tem a informação. Muito bom. Eu, com meus 20 e poucos anos, 25 anos, 6 anos de supply, que vim da indústria, fui para o 3PL, depois fui para agora 4PL. Eu posso te dizer que esse é um dos assuntos mais críticos, dos temas mais críticos que nós temos, né? Então, na cadeia como um todo. Na verdade, o que existia, e eu sempre tive um nightmare, né? Um pesadelo com relação a isso, que a gente chama hoje de telefone sem fio. Então, assim, era o laboratório que simplesmente não tinha um produto, queria saber onde estava o produto, ligava para o comercial da indústria, que não sabia, ligava para o supply da indústria, que ligava para o 3PL, que ligava para a transportadora, ia descendo, depois quando voltava errado, voltava divergente de informação, atrasado, enfim. Isso sempre foi um grande problema, né? E aí a gente começou a trabalhar com o 4PL, uma solução que agora é uma plataforma, né, integradora, onde a gente consegue colocar debaixo desse guarda-chuva todos os sistemas, a gente consegue colocar todas as soluções debaixo disso aí. E aí a indústria, o hospital, ele consegue visualizar, e o cliente também consegue visualizar a mesma informação no mesmo momento. Então não existe questão de divergência de informação, não existe, dependendo da solução, a gente consegue colocar até em tempo real, né, em cadeia de frio, por exemplo, a gente tem conseguido fazer isso. A nossa solução, até então, dos operadores é utilizar a caixa de isopor, né, com gelo, gel pack ou gelo seco, e que é validado para aguentar até 48 horas, né? Geralmente é isso daí. Então, assim, a nossa solução era, a gente conseguiu implementar com alguns operadores, com alguns indústria de embalagens, conseguir colocar para que a gente, com o logger lá dentro, a gente consiga visualizar, controlar a temperatura, umidade, tudo durante todo o percurso. Porque daí, hoje, a indústria e o hospital, o laboratório ainda estão às cegas, né, com relação à rastreabilidade disso aí. Ele saiu do armazém, ele só consegue entender como é que chegou no final. E muitas vezes, sei lá, o produto era para chegar numa caixa com 10 pedras de gelo, chega com 2, o cliente simplesmente rejeita e devolve. E com essa solução que a gente conseguiu implementar, não. Uma vez que você tem o tracking, a rastreabilidade da temperatura e tempo total, chega lá, simplesmente checa o do log e acabou, tá dentro da temperatura, recebe e está tudo certo. Isso tem acabado com grande parte com a questão das devoluções, né, as rejeições, e tem melhorado muito a questão da comunicação interna aí entre os diferentes stakeholders desse ecossistema, né. Esse é um exemplo, né, de
questão de comunicação, mas tem vários outros. A Mayur também, certeza, tem outros assuntos, temos. Eu acho que o que o Gustavo está fazendo, e como 4PL, é uma coisa muito para frente, sabe? É um pensamento muito futurístico do que precisa ser a nossa cadeia de abastecimento dentro da área de saúde. Porque o que a gente vê hoje é falta de até capacidade de gerar essas informações. É verdade. Então, muitas vezes o Gustavo, e a gente sabe porque a gente está dentro de alguns lugares, que a informação não existe, ela não flui. Então, para você conseguir, por exemplo, fazer um rastreamento desse, é um trabalho não só de você ter a tecnologia, mas você explicar para as pessoas quais são os processos que estão envolvidos para que ele utilize aquela tecnologia, implementar tecnologias para depois conseguir aferir a informação. Porque a gente tem muitos locais que não têm a informação. Eles não aferem. Quer ver uma coisa muito interessante? O pesadelo da indústria de OPME, vira e mexe, está no Fantástico. Os fornecedores, eles não conseguem saber onde está o produto deles. Porque eles conseguiram esses produtos nos hospitais. Os hospitais são responsáveis de não só mantê-los, mas informá-los. Os hospitais, como esse produto é um consignado, não se acham na responsabilidade de guardá-los e cuidar deles, porque para eles a responsabilidade de cuidar do consignado é da indústria. E a gente tem total falta de informação. Então, o produto é entregue no hospital no dia 1º, ele é usado no dia 3, ninguém informa ninguém. No dia 20, o hospital precisa de um outro equipamento ou de um outro produto, aí ele informa que ele usou, que foi usado no dia 2. Ou se não, nem isso. O representante do fornecedor vai no hospital fazer a contagem e aí ele descobre que o hospital já usou o produto e não avisou. E aí cria um problema porque muitas vezes o produto sumiu, o hospital não usou e ele não quer pagar. Aí ninguém quer se responsabilizar por aquilo. Ele não usou. E o fornecedor está dizendo, mas eu deixei aqui. Não, mas você deixou aqui, mas é seu. É consignado, eu não comprei. Não, mas eu deixei sob a sua guarda. E são milhões de reais. A gente não está falando de R$5, a gente está falando de R$100 mil, a gente está falando de milhões de reais que são perdidos dentro da cadeia de abastecimento porque não tem informação. A gente vai falar em seguida de inovações, né, no setor. Tem tanta tecnologia para isso hoje, né? Até queria saber de vocês dois. Acho que a gente pode começar pelo Gustavo, depois volto com você aqui, Mayur. As principais inovações que vocês estão enxergando, assim, na minha visão leiga aqui da coisa, né? Isso que você está me citando, eu falo, nossa, parece... Eu coloco ali um rastreador, né? Um pequeno rastreador que emite um sinal e eu consigo ir rastreando esse produto, né? Mas o problema é o seguinte... Como a gente vai colocar a inovação num lugar que nem tem sistema? Você está citando aqui o outro da pastinha lá com o liquid paper apagando, né? Como é que você vai inovar algo que está na idade da pedra? A primeira inovação que você tem que fazer, e aí eu vou deixar algo falar, é sistematizar. Não tem sistema. Não tem sistema de informação. É tudo na mão, é tudo em planilha, é tudo em papel. A quantidade de papel que rola na cadeia de abastecimento de uma unidade hospitalar ou de uma unidade de saúde qualquer é surreal. Vamos lá. Então, assim, acho que a gente está falando de várias coisas muito interessantes, né? E realmente o que ela falou faz todo sentido, né? Então, acho que um dos principais pontos aí que a gente tem batido cabeça muito, e não estou falando só como 4PL, mas como 3PL, que eu trabalhei também nos hospitais, é a questão do consignado, né? Então, a gente tem trabalhado bastante algumas soluções, porque naquela situação, né? Quando você conversa com o hospital, ele sempre vai querer ter o produto consignado lá. De preferência, que tem um vending machine lá, que ele consiga tirar os produtos a hora que ele precisar, né? É uma questão, até quando a gente estava falando de just-in-time no laboratório, a gente vai conversar sobre isso. Acho que seria o just-in-time, digamos, nos hospitais, seria isso daí, que a Mayur tem grande experiência nesse sentido. Mas quando você fala com o hospital, ele quer. Quando você fala com a indústria, ele também quer. Aí quando você vai falar assim, ok, mas toda inovação requer um investimento. Aí um começa a olhar para o teto, outro olha para o relógio, né? Então, pagar ninguém quer. Mas todo mundo quer a solução. Então, assim, hoje ainda está, eu acho lamentável ainda, né, que a gente não tenha conseguido implementar esse tipo de solução, mas os consignados são contados no máximo com RFID ali, né, no máximo. Então, assim, já tive experiência onde a gente foi fazer contagem, a contagem não batia, os produtos estavam dentro do porta-mala do representante comercial.
Eu não vou nem começar a falar sobre a questão fiscal aqui, né? Mas enfim. Né? Então isso acontece, né? Então a gente começou um projeto, por exemplo, de IoT, de uma indústria que simplesmente ia levar alguns milhões de dólares de write-off, porque ela não sabia onde estavam os produtos no Brasil inteiro. Né? Então, assim, a gente começou a trabalhar com eles para fazer uma solução onde a gente conseguia colocar um device que tinha uma cerca eletrônica, né? Que a gente conseguia monitorar a posição geográfica dele, e qualquer mudança de um lado para o outro acendia um yellow flag para a gente poder correr atrás. Né? Não só isso, mas controlar a questão de manutenção e tudo isso daí. E em alguns casos a gente até conseguiu colocar uns devices onde monitorava o uso do aparelho. Né? Sei lá, um aparelho na casa de um paciente onde ele tem hemodiálise. 2 dias que não usou o equipamento, que aconteceu? O cara morreu. Né? Então, assim, esse tipo de controle nunca existiu e a gente começou a colocar isso em prática. Então, assim, é a tecnologia ajudando aí a melhorar a questão aí de comunicação, a questão de custos da cadeia como um todo, enfim. Então, isso são alguns exemplos que realmente a gente tem de tecnologia, mas o que eu costumo dizer é o seguinte, a tecnologia por si só não resolve nada, né? Então, o que eu tenho que conversar com o meu pessoal é, primeiro, a aplicabilidade disso, né? Onde que eu vou utilizar isso daí? E segundo, que é vinculado a isso, é o timing, né? Muitas vezes você tem a solução, mas não é o timing correto para isso daí. Eu até estava conversando com um amigo meu, que é diretor da Big Four, e estava dizendo, Gustavo, a questão de inteligência artificial, a gente já está trabalhando nisso há 3 anos. Eu falei assim, tá, mas por que vocês não lançaram isso ainda, né? Eu falei assim, porque a gente não sabia para que utilizar ainda, né? Então, eu falei assim, o timing não era antes, o timing é agora, a gente está preparado. Então, é a questão de estar preparado para o timing certo. Por exemplo, você vai falar assim, não, mas está todo mundo falando de entrega de OPME com drone. Legal, mas não está nem autorizado, nem regulamentado por Anvisa e ANAC, entendeu? Assim, não adianta, ok, vamos falar de como as ideias, ok, pode ser. Mas de aplicabilidade não existe. Assim como, assim, desculpa meus amigos, né, transportadores, que não fiquem chateados comigo, mas hoje qualquer lançamento aí de frota verde, Gustavo, acho que isso é mais uma questão de marketing do que operação mesmo, né? Porque, assim, eu estou nos Estados Unidos, eu vejo que a Amazon, lá, o centro funciona, a UPS funciona, mas aqui o carro sai para fazer entrega em grandes centros. Pega um trânsito grande, ele vai ficar sem combustível e para no posto de combustível, coloca 10 minutos, coloca combustível e vai tocar. Um carro elétrico, se parar no meio da rua, ele volta para base rebocado, guinchado, ele não tem solução. Mesmo que ele ache um lugar para colocar carga na bateria, carga rápida vai demorar 2, 3 horas. Ele tem isso para poder fazer. Geralmente o schedule é sempre muito apertado. Então, assim, financeiramente, operacionalmente, é uma solução? É uma solução. Para agora, o Gustavo disse que ainda não. Espero que seja para um futuro próximo, mas não é ainda, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto de inflexão, né? O que o Brasil está disposto a pagar versus o que o Brasil tem condições de pagar, né? Tecnologia, a gente vai muito para feira. Todo ano nós vamos para as feiras de saúde, feiras de tecnologia em logística, vai para Modex, vai para... Quer dizer, tem um monte de soluções. O problema é que, primeiro, essas soluções chegam super caras no Brasil. Segundo, o cliente não quer pagar. Ele quer que você dê qualidade, mas ele não quer pagar pela qualidade. Né? E isso é historicamente o problema do Brasil. A gente quer tudo, mas não quer pagar por nada. E na área de saúde, muito mais. E aí a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes, né? A área de saúde, ela é completamente dicotômica, porque a gente tem uma super tecnologia de robô para fazer cirurgia e você manda o produto, o medicamento para esse paciente que acabou de fazer essa cirurgia de um almoxarifado que é do lado do necrotério, que tem ficha de Cardex e que não tem nenhuma rastreabilidade. Então, é muito dicotômico, né? E a gestão desses hospitais ainda não conseguiu conciliar o fato de que ou você tem qualidade no todo, do começo ao fim, ou né? você tá com problema. Porque quando vem uma Joint Commission ou quando vem uma acreditação, eles não vão olhar se você tem um Da Vinci maravilhoso funcionando, fazendo uma super cirurgia. Eles vão olhar onde você armazena o seu material médico, o seu medicamento. Eles vão ver se o seu medicamento está rastreado, eles vão ver se está entregando os medicamentos no prazo, eles vão ver se você tem minimamente uma farmácia clínica. A gente tem hospital sem farmácia clínica. Os médicos fazem prescrição e não tem ninguém que veja se essa prescrição está adequada, se vai ter alguma interação medicamentosa. Não existe. Então,
mesmo que tenha esse sistema, não tem os farmacêuticos para olhar, porque eles estão olhando para onde vai, o que eu compro, o que eu tenho que pedir, onde está. Então, se você tem tecnologias, milhares. Eu tenho um sistema proprietário, que é um avião. A gente está fazendo IA já há muito tempo. A gente tem machine learning. A gente está fazendo milhares de coisas. A gente está tokenizando informação. A gente está fazendo um monte de coisa. A gente já trabalha em blockchain, mas não consigo vender. Você entende? Quando eu chego no hospital, ele chega e ele fala, não, muito caro. A questão do timing, né? Acho que é o timing. A gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima parte do nosso episódio. A gente está chegando ao final aqui da nossa primeira metade. Já aprendi bastante com vocês dois. A gente vai continuar daqui a pouco também. Vai demorar pra você aprender tudo, hein? Vai demorar, tem muita coisa. Bem, mas eu queria agradecer a vocês dois, Mayuli, Gustavo. Foi um prazer estarmos aqui. A gente volta com esse bate-papo daqui a pouco, né? E aí vocês podem compartilhar um pouco mais das visões e dos conhecimentos de vocês a respeito das inovações na cadeia de suprimentos de saúde. Passou muito rápido, mas vamos lá. Daqui a pouquinho a gente está de volta. E para você que está nos ouvindo, espero que tenha gostado das discussões até agora e que também tenha encontrado informações valiosas sobre como o supply chain está evoluindo e impactando o setor da saúde. Em breve, nós voltamos com a continuação do nosso bate-papo, onde vamos explorar ainda mais as inovações na área. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de avaliá-lo com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast, compartilhe com seus contatos, nas suas mídias sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a informações sobre inovação e empreendedorismo na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.